muito grande poder estar aqui com os irmãos para adorar o nome santo do Senhor. Abra as vossas Bíblias, livro de João, capítulo 15, versículo 14. João, capítulo 15, versículo 14 em diante. E enquanto os irmãos encontram, eu quero estender a Deus os meus agradecimentos por esta oportunidade de estar aqui. Quero agradecer a Deus pela vida da irmã Sirlene, que me fez o convite. Deus continue lhe honrando. Ao pastor Liminé, que Deus continue abençoando o Senhor, todo o corpo de obreiro. Quero parabenizar a União Feminina do Campo de Itacibá. Vocês estão lindas. Que Deus continue abençoando a todas vocês. Um carinho especial pela irmã Carmelita, que o Senhor me apresentou. Eu quero dizer para a senhora que foi amor à primeira vista. Eu te amo em Cristo Jesus. Agradecer a Deus também pela vida do amor da minha vida. Presente que Jesus me deu para cuidar de mim. Quero dizer que eu te amo muito, meu amor, e você é um exemplo para mim. Quando eu tinha 12 anos, Jesus me fez a promessa de que Ele me usaria para pregar para mulheres, que Jesus me levaria a alguns lugares. E hoje eu estou aqui, tenho 19 anos, sou casada, estou aqui pregando para essas mulheres, para todas estas mulheres, e crendo mais uma vez que o meu Jesus realiza e Ele cumpre tudo aquilo quanto Ele promete. João capítulo 15, versículo 14 em diante. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho-vos chamados amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não foram vós que me escolhestes, mas eu os escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Fecha a tua Bíblia, coloca ela sobre o assento, fique sobre os pés. Muito grata a Deus pela vida da irmã que orou por mim, mas é um propósito meu com o Senhor. Fecha os teus olhos. Pai, estamos todos nós aqui reunidos na tua casa. Nós viemos aqui com uma única intenção e o Senhor sabe disso. Eu sempre digo ao Senhor, meu Pai, que aqui na terra nós dividimos o culto em duas partes. A primeira parte é a parte dos louvores, das ofertas, onde nós te adoramos, onde nós nos derramamos diante do Senhor. Mas a segunda parte nós denominamos como a parte mais importante do culto, que é a hora da palavra. Porque é o momento que a gente ouve o Senhor falar conosco. Eu tenho sempre dito ao Senhor, meu Pai, que na caminhada de todos nós que um dia levantamos a nossa mão e te aceitamos, chega um período, meu Pai, que a voz do nosso esposo, da esposa, do pai, da mãe, do amigo, da irmã não acalma. A gente chega aqui querendo ouvir só a tua voz. Eu não sei o que a tua voz tem, mas eu sei que quando ela chega, eu não sei o que ela faz com a gente, meu Pai, mas eu sei que a gente não sabe se a gente chora, se a gente sorri, se a gente grita, se a gente pula. Eu só sei que ela tira a gente do lugar. E se nessa noite tem gente aqui precisando ouvir esta voz, meu Pai, o meu clamor unicamente é que o Senhor fale conosco. Eu não sei de que jeito tu queres ficar aqui nesta noite. Se queres te manifestar como um vento impetuoso, ou se queres ficar com uma brisa suave, eu não sei como, meu Pai. Eu só peço ao Senhor, fique conosco.
Se eu pudesse cantar para ti, eu cantaria: fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vai sem antes a gente falar para o Senhor o quanto tu és maravilhoso. A tua presença hoje alegrou este lugar, papai. Senhor, fala conosco. Jesus, fica conosco e usa-me uma vez mais pela tua misericórdia. Só a igreja dele pode se assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Nosso Pai já está na casa. Aleluia. Antes de iniciar a mensagem, eu queria falar só para o público que veio aqui adorar. E quem veio adorar? Quero te ver quem veio adorar. Não existe uma forma estipulada de adoração. Porque muitas vezes nós que viemos aqui na frente, mania às vezes de pregador, pedimos glorifica, glorifica, glorifica. E às vezes costumamos criticar o crente que está quietinho. Mas lendo a Bíblia eu descobri uma coisa. Eu vi Ana orando e os lábios dela se movimentavam, mas não lhe saíam palavras. Aí ele que está sentado na cadeira olha para Ana e diz: esta moça está embriagada. Ele não tinha que estar sentado ali naquela cadeira. Ele estava sentado porque já era velho, já não tinha mais capacidade de exercer aquilo que lhe foi dado. E às vezes quem não exerce mais aquilo que lhe foi dado, senta para criticar quem está fazendo. Aí o texto diz que ele para e começa a olhar para Ana que está embriagada. E ele chega e Ana diz assim: não, Senhor, não é embriaguez, é amargura de coração. Então, querido, não olhe para quem está do teu lado, não importa a forma que tu vai adorar. Se hoje você veio aqui para levantar a mão da glória, levante a mão e dá glória. Mas se hoje a tua forma de adorar é ficar quietinha só ouvindo a voz, fica quietinha só ouvindo a voz. Se o teu jeito de adorar hoje é levantar e pular, levanta e pula, não importa o teu jeito de adorar. O que importa é que hoje você é um adore. Então, do teu jeito. Porque eu sei que tem dia que a gente só quer ficar sentadinho ouvindo. Do teu jeito aí. Adore, agora mostra pra ele qual vai ser o teu jeito de adorar hoje. Aleluia. Os 12 primeiros capítulos do Evangelho de João mencionam o ministério público de Jesus. E a partir do capítulo 13, o discurso de Jesus vai ser envolvido somente com os seus discípulos. Afinal, Jesus morreria, ressuscitaria, seria ascendido aos céus. Então, a partir do capítulo 13, o diálogo de Jesus é com os seus discípulos. E o capítulo 15 de João está inserido neste diálogo de Jesus com os seus discípulos. O capítulo vai dar início apontando Deus como agricultor, Jesus como a videira verdadeira e nós como os ramos que estamos ligados a Ele. Deus como agricultor tem alguns caprichos. Deus ele poda, Ele limpa, se necessário Ele corta e lança fora. Jesus é aquele que dá a vida, e a vida vem por si mesmo. Ele é a videira que dá vida, e a vida vem por si mesmo. E nós somos os ramos que estamos ligados nesta videira. E nós só frutificamos porque estamos ligados naquele que oferece vida. Jesus disse que todo ramo que está nele, este dá fruto. E o Pai, como agricultor, limpa o fruto para que dê mais fruto. Todo este zelo, todo este cuidado, toda esta limpeza é para que os ramos produzam mais fruto.
Porque para Deus não importa, porque para Deus, ramo que não produz fruto, escute isso aqui, ramo que não produz fruto, só ocupa espaço. E na visão de Deus não importa o espaço que eu ocupo, não importa o quanto eu cresci, não importa a cadeira que eu me assento, não importa o cargo que eu exerço. O que importa para Deus é se eu frutifico. Porque Deus não se relaciona com a aparência da árvore. Deus se relaciona com o fruto que ela produz. Jesus estava descendo do monte, Jesus estava com fome, foi lá na figueira, quis um fruto para comer. Só que a figueira só tinha folha, não tinha nada para alimentar Jesus. Jesus foi amaldiçoar a figueira, ensinando que não adianta ter folha bonita, aparência bonita, se no dia que ele sentir fome e for de comer, não ter fruto, ele corta e joga. Nesse discurso de Jesus, a partir do capítulo 14, Jesus vai usar agora o relacionamento que ele tem com o Pai, para colocar como forma de relacionamento que ele quer que os teus discípulos tenham com ele. Em todo momento Jesus está dizendo: se vocês guardarem os meus mandamentos, como eu guardo o mandamento de meu Pai, se vocês me amarem como eu amo meu Pai, eu vos amei como meu Pai me amou. O tempo todo Jesus está estabelecendo um relacionamento para os seus discípulos baseado naquilo que Jesus vive com o Pai. Porque Jesus jamais vai criteriar, Jesus jamais vai estabelecer um tipo de relacionamento para alguém viver sem antes que ele viva. Jesus jamais vai colocar algo para alguém fazer sem antes que ele faça. E o texto diz lá em João capítulo 5, Jesus defendendo que era de fato filho de Deus, porque os fariseus duvidavam disso. Jesus diz assim: tudo que o Pai faz, ele mostra ao Filho. E o Filho sabe de todas as coisas misteriosas do Pai. E baseado nisso, ele vai expor agora os versículos 14, 15 e 16. E nos versículos 14 e 15, Jesus já vai dizer assim: se fizeres o que eu vos mando, vocês serão meus amigos. Já não vos chamo mais servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos chamo amigos, porque a palavra de meu Pai eu vos dei a conhecer. E dentro destes a quem Jesus disse: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós. Jesus está falando com os discípulos. Jesus está explicando primeiramente aos discípulos: vocês estão aqui porque eu estabeleci e escolhi que vocês estivessem aqui. Então não há mérito nenhum teu de estar aqui, tu só está aqui porque eu escolhi que estivesse aqui. Existe um discípulo que eu quero me apegar a ele, quero pregar hoje sobre ele. O nome dele é Pedro. E dentro do versículo 14 e 15, nós vamos perceber que existem 3 etapas daquele a quem Jesus escolhe. Porque Jesus escolhe alguém para passar da etapa de ser selecionado por ele, para ser servo dele, e para, enfim, ter uma amizade com ele. E eu percebi isso na vida de Pedro. Pedro, para alguns, é o personagem mais contraditório da história da igreja. Pedro, para outros, é o mais querido do Novo Testamento. Pedro divide essas opiniões porque Pedro é o apóstolo mais humano de Jesus. Pedro fala sem pensar, age sem pensar, é impetuoso. É o discípulo mais humano que Jesus tinha. E o mais improvável para ser o pai da igreja. Pedro era filho de Jonas e era pescador. Pedro era irmão de André e talvez Jonas tenha inserido André e Pedro no ramo da pescaria porque os dois eram jovens galileus. E por serem galileus não lhes restavam muitas oportunidades. Então o que lhes restaram foi ser pescador.
E eles vão crescer agora sendo pescadores e vão se tornar homens rudes e iletrados. Só que uma característica em Pedro, eu vou destacar ela aqui. Pedro era um homem extremamente sincero. A sinceridade de Pedro ganhou Jesus. Eu li uma frase, mas o meu esposo, e ela diz assim: Deus gosta mais de desobedientes sinceros do que de obedientes hipócritas. Sinceridade ganha Deus, querido. E Pedro era sincero. Pedro era o mais contraditório porque Pedro oscilava muito na sua trajetória e na sua caminhada. Pedro oscilava como uma gangorra entre os mais altos picos de coragem até as mais vãs profundezas da covardia. Era um homem que ora ele disse para Jesus que Jesus era o Filho de Deus. Logo depois, ele pediu para que Jesus não subisse a cruz. Foi um homem que logo Jesus queria lavar os teus pés, ele tira os pés das mãos de Jesus. E pouco tempo depois ele não quer que Jesus lave somente os pés, mas os pés, as mãos e a cabeça. Pedro é um homem que disse a Jesus: se for necessário, todos estes te negam, mas eu não te nego. Se for necessário, eu morro contigo. Pouco tempo depois, Pedro jurou não conhecer Jesus. E eu entendi que a gente parece muito com Pedro, porque a gente entra aqui jurando que não nega ele. Levanta a mão aqui jurando que não vai negar ele. Mas pouco tempo depois. Só que Pedro é uma pedra bruta, sendo trabalhada, sendo lapidada pelo Espírito. A chamada de Pedro vai se dar de 4 formas. Pedro vai ser chamado. Depois a chamada de Pedro vai ser efetivada. Depois a chamada de Pedro vai ser concluída. E por último a chamada de Pedro vai ser explicada. Em João capítulo 1, versículo 35 em diante, Jesus vai fazer a chamada de Pedro. Em Lucas capítulo 5, Mateus capítulo 4, Jesus vai confirmar a chamada de Pedro. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus vai concluir a chamada de Pedro. E em João capítulo 21, Jesus vai explicar a chamada de Pedro. A chamada de Pedro se deu da seguinte forma: o texto diz que estava João Batista junto com outros 2 discípulos. Esses 2 discípulos estavam junto com João Batista e de repente Jesus vai passar por eles. Quando Jesus passa por eles, o texto diz que João Batista aponta o dedo para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando os 2 discípulos ouvem que Jesus, o Cordeiro, estava passando, o texto diz que imediatamente eles deixam a presença de João Batista e começam a seguir Jesus. Logo Jesus vai perceber que está sendo seguido, e o texto diz que Jesus vira para eles e pergunta: o que é que vocês querem? Os discípulos olham para Jesus e dizem assim: nós queremos saber onde que o Senhor mora. A pergunta de Jesus para os discípulos foi: o que é que vocês querem? A resposta de Jesus, dos discípulos para Jesus foi: me diz onde que o Senhor mora. O que os discípulos estão respondendo na entrelinha? Nós queremos com o Senhor, é muito mais do que uma conversa aqui da beira da estrada. Eu quero saber onde que tu mora. Essa pergunta Jesus também fez ao cego Bartimeu, que estava na beira do caminho. Ele gritou, Jesus parou e Jesus olhou para ele e perguntou assim: o que tu queres? O texto diz que ele respondeu que queria ver e viu, mas nunca mais eu ouvi falar do cego Bartimeu. Agora, quem quis conhecer a intimidade de Jesus, quem trocou a conversa com Jesus só aqui na beira da estrada para a intimidade no quarto, com a porta do quarto fechada no segredo, fez história com ele. Entendi que negócio não é conhecer Jesus aqui na beira do caminho. Entendi que negócio é com Jesus, é conhecer Jesus lá naquele quarto. O
negócio é que a minha geração está trocando a intimidade do quarto para conversar com Jesus aqui na igreja. Querido, volta para aquele quarto, volta para o lugar da oração, volta para onde tu orava, porque a oração ainda é o que manda. Volta para o lugar da oração. Não sei o que aconteceu com a igreja do século 21 que parou de orar. Eu não entendi o que aconteceu com a igreja que parou de orar. A oração ainda surte efeito. A oração ainda surte efeito. Ana não podia ter filhos. O texto diz que o coração de Ana estava amargurado. Ela subiu para o templo. Quando ela chegou no templo, ela foi lá e foi orar. Pouco tempo depois, o texto diz que ela desceu, se deitou com Eucana, e o texto diz: e o Senhor se lembrou de Ana. Só que eu parei para analisar que todas as outras estéreis da Bíblia, o texto faz referência que o Senhor visitou. Ana foi a única estéril que o texto diz que o Senhor lembrou. Aí eu perguntei: Senhor, por que alguns o Senhor visita e outros o Senhor lembra? Aí eu entendi que sobre Sara, sobre Rebeca, sobre Raquel havia uma promessa. Primeira geração patriarcal está em Abraão. E Abraão é casado com Sara, e do ventre de Sara vai sair o filho da promessa. E sobre eles há uma promessa, e o texto diz: e o Senhor visitou a Sara, e Sara concebeu um filho. Nasce Isaac, cresce Isaac, Isaac casa com Rebeca. Agora a segunda geração patriarcal está sobre Isaac e Rebeca. Só que o ventre de Rebeca também está fechado. Mas o texto diz: e Senhor visitou a Rebeca, e Rebeca concebeu um filho. Nasce Jacó. Terceira geração patriarcal agora está sobre Jacó. Jacó cresce, se casa com Raquel, mas o ventre de Raquel também era estéril. E o texto diz: e o Senhor visitou a Raquel, e Raquel concebeu um filho. E eu entendi que sobre as três havia uma promessa. Mas eu não vi no texto de Samuel Deus prometendo Samuel a Ana. E eu entendi que aqueles a quem o Senhor promete, o Senhor visita. Mas quem ora, o Senhor se lembra. Entendi? Ele prometeu, ele visita para cumprir. Mas e quem não prometeu, ora! Ora porque ele lembra. Ora que ele lembra. Uma hora ele lembra. Ora! É ciclo de oração. Deixa eu falar com essas mulheres aqui. Eu fui na casa do meu tio é pastor. Conversando com meu tio disse assim: Nautiele, eu estou tratando uma mulher. Essa mulher está com depressão. Porque ela há muito tempo orou pelo filho dela, e havia uma promessa sobre o filho dela. E ela orava, e parece que quanto mais ela orava pelo filho, mais o filho bagunçava. E ela disse que chegou um tempo que o filho dela pegou a moto para ir para uma tal de fazendinha. Ela chegou na porta da casa dela, olhou para o filho e falou assim: nunca mais eu oro por você. E ela disse para o meu tio que não orou mais. Passou uma semana, filho dela andando de moto. Quando foi fazer a curva, bateu na pedra, caiu e morreu. E ela entendeu que o que estava mantendo o filho de pé era o joelho dela no chão. Cadê as mães? Cadê a esposa? Continua de joelho que ele continua de pé. Fica de joelho que ele continua de pé. Continua de joelho que ela continua de pé. Continua de joelho. Continua de joelhos. A voz do meu Senhor: não tire esse joelho do chão. Não tira. Não tira.
O texto diz que Jesus mandou os 2 discípulos seguirem ele até a sua casa. Um dos discípulos era André, irmão de Pedro. E o texto diz que vai André e o outro discípulo. Jesus diz assim: querem saber onde eu moro? Me segue. Porque só sabe da casa de Jesus quem segue Jesus. Vou repetir, só sabe onde Jesus mora quem segue Jesus. Não vem com essa história que conhece a intimidade com ele se tu não segue. Aí o texto diz que eles ficaram até a hora 10ª, que é mais ou menos 4 horas. Aí depois o texto diz que André saiu. E quando André sai, André vai correndo até a presença de Pedro. Quando chega na presença de Pedro, André olha: Pedro, tu não sabe quem eu encontrei. Tu não sabe onde eu estava, Pedro. O que foi, André? Pedro, nós encontramos o Messias. Como é que é, Pedro? Encontraram o Messias. Encontramos. E tem mais. Eu sei onde ele mora. Eu sei onde ele mora. Oh, glória! Aí o texto diz que Pedro e André saíram correndo, foram até a casa de Jesus. Quando chegou na casa de Jesus, Pedro nem entrou direito, pastor. Pedro só colocou o pé na porta. Jesus olhou para Pedro e disse assim: tu és Simão, filho de Jonas, e tu serás chamado Pedro. O que Jesus está dizendo? Pedro, não precisa te apresentar. Este encontro aqui já estava marcado. Este encontro aqui já estava marcado. Já estava marcado. Aí Jesus disse assim: tu serás. Mas não explicou o quê. Disse que ia ser uma pedra, mas não explicou o porquê. É porque nem sempre quando ele te faz a chamada, ele te explica a chamada. Mas ainda é chamada. Tu serás. Ainda não é, mas serás. Vou repetir. Tu serás. Ainda não é, mas serás. Vai converter. Ainda não converteu, mas vai. Vai acontecer. Ainda não aconteceu, mas vai. Jesus disse que ia trazer. Ainda não trouxe, mas vai. Jesus disse que ia salvar. Ainda não salvou, mas vai. Mas vai. Vai. Calma. Calma! A voz do meu Jesus gritando hoje é: calma! Não desespera! Ainda não é mais vai! Eu falei, ainda não é mais vai! O meu Jesus está dizendo: calma! 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 Deus, que prazer. Passando isso, o texto diz que estava Jesus, Lucas capítulo 5, Jesus discursando com a multidão. De repente o texto diz que Jesus vai olhar para baixo. E quando Jesus olha para baixo, tem 2 barquinhos. Os 2 barquinhos estão parados. Os donos dos barquinhos estão fora dos barcos, lavando as suas redes. Porque os 2 passaram a noite inteira pescando e não conseguiram pegar absolutamente nada. O texto diz que Jesus vem se aproximando com a multidão. Daqui a pouco Jesus se aproximando,
ele entra dentro do barquinho de Pedro. Dentro do barquinho de Pedro, ele termina o discurso. Ele olha para Pedro e para André e diz assim: volta lá. É no mesmo lugar. E lança a rede. Olha aqui para mim. Pedro e André passaram a noite inteira pescando. Isso cansa, irmãos. Ficar a noite inteira acordado pescando. Uma coisa é ficar a noite inteira acordado e quando chegar no outro dia você obter sucesso. Outra coisa é ficar a noite inteira acordado e quando chegar no outro dia você só obter fracasso. Pedro e André estavam exaustos. Pedro e André estavam cansados. Aí Jesus olha para Pedro e André. Jesus está dizendo: eu sei que você está exausto de pescar, mas volta lá e pesca de novo. Olha o que Jesus está falando. Eu sei que tu já está cansada de orar, mas volta lá e ora de novo. Eu sei que você já está cansado de exercer ministério, mas vai lá e exerce de novo. Eu sei que tu já está cansada de reger essas irmãs, mas volta lá e continua a reger. Eu sei que tu já está cansado, eu sei que tu já está exausto, mas a voz de Jesus hoje é: supera esse cansaço, volta lá e faz de novo. Supera o cansaço, volta e faz. Supera o cansaço. Os dois voltam, entram dentro do barquinho. Pedro olha para Jesus e diz assim: Jesus, nós passamos a noite inteira pescando, não conseguimos pegar nada, mas sob a tua palavra nós iremos. O que Pedro basicamente está querendo dizer? Pedro entende de pesca, Pedro era pescador. E eu estudando sobre a pesca, eu percebi que pesca com rede não acontecia durante o dia, porque os cardumes de peixes ficavam escondidos durante o dia. Pesca com rede só acontecia durante a noite. O que é que Pedro está dizendo? Senhor, eu sei que o Senhor é Messias, mas eu entendo de pesca. O Senhor quer que eu pegue a rede e vai pescar de dia. De dia é um horário improvável para pescar. E outra, eu estou cansado. Jesus olhando: Pedro, vai para o lugar que é improvável. Vai para o lugar que é improvável. Vai para o lugar que é improvável. Porque o dono desse mar que tu pesca sou eu. Vai para o lugar que é improvável. Volta para o lugar que é improvável. Vai para o lugar que é improvável, porque o dono deste lugar é ele. Aí o texto diz que eles voltam e vão pescar. Vão exatamente para o mesmo lugar, com uma diferença: Jesus no barco e sob uma palavra. Só quem crê em palavra profética levanta a mão. Eu vou profetizar. Vai voltar para a mesma casa, com uma diferença: debaixo de uma palavra. Vai voltar para o mesmo marido, com uma diferença: debaixo de uma palavra. Vai voltar para a mesma dispensa, com uma diferença: debaixo de uma palavra. É para o mesmo chinelo com prego, com uma diferença: debaixo de uma palavra. É para o mesmo guarda-roupa, com uma diferença: debaixo de uma palavra. É para o mesmo ambiente, com uma diferença: debaixo de uma palavra. Só quem crê. Só quem cresce. Glorifique enquanto eu tomo água. Glorifique. Oh, glória. Aí o texto diz
Pedro e André foram pescar. E quando Pedro e André foram pescar, lançaram a rede. Estavam cansados. O lugar era improvável, mas debaixo de uma palavra. Eu imagino que André olhou para Pedro, lançou a rede sem esperança nenhuma. Mas daqui a pouco, na hora de puxar a rede, André olha para Pedro, Pedro para André e fala: peraí, o negócio está pesado demais. Aí eles estão puxando, sai peixe, vem peixe, entra peixe, entra peixe. O texto diz que o barco dos dois não suportaram e tiveram que pedir ajuda. O que foi isso? Palavra. O que foi isso? Palavra. O que aconteceu isso? Palavra. Você não precisa ter nada se tu tiver uma palavra é o suficiente. Tu não precisa ter nada se tiver debaixo de uma promessa é o suficiente. O que te basta é só promessa, é só palavra. O texto diz que terminaram a pesca. E quando terminaram, Pedro e André foram até Jesus. Quando chegaram diante de Jesus, o texto diz que Pedro se joga diante de Jesus e diz: afasta-te de mim, porque sou pecador. Sabe aquele sentimento que dá na gente quando Jesus faz algo pra gente que a gente não merece? Sabe aquele sentimento que dá na gente quando Jesus age pela gente quando a gente não merece? É o mesmo sentimento em Pedro. Pedro está dizendo: afasta de mim, Senhor. Aí Jesus olha para Pedro: tu não entendeu, Pedro? Eu vim aqui para te trazer para perto. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. O pecado está querendo afastar Pedro. Afasta-te de mim porque eu sou pecador. Mas a graça dele está dizendo: vem Pedro, vem Pedro, vem Pedro, vem. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aí a chamada de Pedro é efetivada. Agora, de fato, Pedro é um escolhido e passa agora para o estágio da servidão. Pedro vai servir a Jesus, vai andar com Jesus. Eu disse aqui que Pedro, ele era um homem impetuoso, de uma personalidade forte. Agia sem falar, pensava sem falar. Mas tinha uma coisa em Pedro que eu acho muito lindo. É que Pedro não perdia uma oportunidade quando o assunto era Jesus. Prova disso, João capítulo 13. O texto diz que Jesus foi fazer o lava-pés. Jesus está lavando os pés dos discípulos. Jesus lava o pé de André, tranquilo. Lava o pé de Filipe, tranquilo. Lava o pé de João, tranquilo. Lava o pé de Tiago, tranquilo. Lava o pé de Natanael, tranquilo. Mas quando chegou no pé de Pedro, o texto diz que Pedro tirou os pés da mão de Jesus. Pedro pensou: lava-pés é trabalho para escravo. Jesus não é escravo, é meu Senhor. Tu vai lavar os meus pés? Aí Jesus olhou para Pedro. E Jesus sabia que tinha que ser duro. Porque tem hora que ele tem que ser duro, senão a gente não faz. Aí ele olhou para Pedro e disse assim: Pedro, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não vai ter parte comigo. Aí Pedro, peraí, quer dizer que o negócio de lavar os pés é para ter parte contigo? Então toma aqui os pés, toma as mãos, toma a cabeça. Se é para ter parte contigo, toma tudo. Toma tudo. Se o negócio é parte com o Senhor, Jesus, toma tudo. Esse Pedro. Outra vez, João capítulo 6, estava Jesus discursando.
Mas o discurso de Jesus era duro. E a multidão que anda com Jesus, porque Jesus faz milagre, não aguenta discurso duro. Vou repetir: multidão que anda com Jesus por causa de milagre, não aguenta discurso duro. E o que que faz? Abandona. E o que que faz? Abandona. E o que que faz? Abandona. Aí o texto diz que Jesus olha para a multidão que está abandonando ele. Aí Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: vocês também não vão me abandonar? Vocês também não vão me deixar? Aí Pedro, sem pensar: te deixar? Deixar o Senhor? Me diz para onde é que eu vou? Se eu deixar o Senhor, eu vou pra onde? Que voz que eu vou ouvir no culto se eu te deixar? Que presença que eu vou sentir se eu te deixar? Quem é que vai descer na madrugada se eu te deixar? Quem é? Te deixar? Pra onde é que nós iremos? Pra onde é que nós iremos se te deixar? Olha aqui, pra onde é que tu vai se tu deixar ele? Fica. Pra onde tu vai? Fica. Pra onde que tu vai? Fica. Não vai não, fica. O meu Jesus está dizendo, eu conheço quando ele fala comigo: fica, não vai não, fica. É só aqui que tu tens palavras de vida. Agora olha aqui para mim. Aonde é que a gente vai sentir esse negócio aqui se a gente deixar ele? Para que lugar a gente vai? Se a gente... Eu, pelo menos, já pensei em desistir 1 milhão de vezes. Já pensei em abrir mão 1 milhão de vezes. Mas sempre na hora de abrir mão, aí eu ouço, sinto a presença dele, eu pergunto: para onde é que eu vou? Abrir mão para quê? Para onde é que eu vou? Eu nem sei o que é que eu faço se eu deixar ele. Meu esposo, quando está pregando, ele sempre pergunta: como é que estes jovens da igreja conseguem ser felizes sem droga? Como é que a gente consegue ser feliz? O mundo não entende como é que a gente consegue ser feliz sem bebida. O mundo não entende como é que a gente consegue ser feliz sem festa. O mundo não entende como é que a gente consegue ser feliz sem rave. É porque o mundo nunca sentiu esse negócio aqui. Porque se sentisse, saberia. A gente é feliz porque tem ele. Eu não troco meu Jesus por nada. Eu não troco. Olha aqui pra mim. Jesus é pra mim muito mais do que o Senhor. Jesus é o meu pai. Eu fui abandonada pelo meu pai quando eu tinha 5 anos. E chegou um dia da minha vida que eu lembro que nesse dia eu fui pra dentro do meu quarto e eu chorei muito. Porque com 12 anos eu já era obreirinha da casa do Senhor. E eu falei com Deus, eu falei assim: Pai, eu queria ouvir meu pai dizendo que tem orgulho de mim. Eu queria ouvir meu pai dizendo que eu sou a princesinha dele. Eu peguei e subi para o monte
com umas irmãs. Por isso que é bom andar com mulher de Deus. Quando eu subi o monte, no monte eu chorando, eu disse isso novamente no meu coração, pastor. Porque eu só conseguia chorar e eu disse no meu coração. De repente, a irmã Sandra, eu lembro até hoje, ela levantou. Ela tem uma voz grossona, ela falou assim: Natiele, se coloca de pé. Eu levantei, ela falou assim: eu não sei por que Deus está mandando eu te falar dessa forma, mas eu vou falar do jeito que Ele te mandou. Ele manda te dizer que tu és princesinha dele e Ele tem orgulho de você. Eu troco isso pelo quê? Como é que deixa esse Deus? Como é que deixa esse Jesus? Se coloque de pé. Tem alguém que pode cantar aquela música do Samuel Mariano, Respira, pra mim? Alguém que pode cantar, fazendo um favor? Olha aqui pra mim. Hoje a palavra do meu Jesus é: fica. 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 Porque hoje Ele tem socorro para tua alma. Continua. Hoje Ele tem alívio para tua alma. A caminhada com Jesus é assim. A gente entra aqui cambaleando e sai andando de novo. Daqui a pouco entra cambaleando de novo e sai andando de novo. É desse jeito, irmão. É desse jeito. O importante é não sair daqui. Eu quero, se possível, você que pode, no teu lugar, se coloque de joelhos. Hoje eu quero que tu converse com o teu pai. Você que pode, na hora que os irmãos quiserem se levantar, fique à vontade. Eu só queria que tu se colocasse de joelhos aí e conversasse com o teu pai hoje. Porque enquanto tu ora aí, Ele vai descendo com alívio, Ele vai descendo com renovo, Ele vai descendo com força, Ele vai renovando tudo de novo. Espírito, a tua igreja está aqui de joelhos hoje diante do Senhor. E nós estamos aqui porque entendemos que a única forma de nós continuarmos em pé naquilo que o Senhor nos chamou é estando de joelhos. O meu pedido, meu Pai, é que o Senhor traga a tua igreja para oração novamente. O meu pedido, meu Pai, é que o Senhor coloque no nosso peito a vontade de falar contigo, de ter intimidade com o Senhor, meu Pai. Ó Senhor, marca estas mulheres com a tua força. Marca estas mulheres com o teu renovo nesta noite, meu Pai. Marca a tua igreja. Ó Espírito. Ó Jesus, eu peço a Ti, escuta o clamor da tua igreja nesta noite. Nós carecemos da tua presença, nós carecemos da tua misericórdia. Nós carecemos, meu Pai, da tua presença para caminharmos um pouco mais. Ó Pai, enquanto nós estamos aqui de joelho, eu peço ao Senhor, vai entrando dentro da nossa casa, vai indo de encontro à nossa família.
Ó Pai, vai quebrando todo jugo, vai quebrando as correntes. Ó Pai, bota esses demônios para correr, meu Pai. Enquanto a gente está orando aqui, vai visitando lá, papai. Vai entrando lá, meu Deus. Enquanto oramos aqui, o meu pedido é que o Senhor trabalhe por nós. Fortaleça a tua igreja, Pai. Fortaleça a tua igreja em nome de Jesus Cristo. A igreja pode se colocar sobre os pés. Eu queria saber se aqui nessa noite você que saiu, mas hoje escutou a voz do teu Jesus te chamando de novo. Quero saber se nessa noite tem alguma alma aqui para Jesus. Se tem alguém que quer voltar, que quer retornar. Se tem alguém que quer voltar para essa presença. Quero saber se tem aqui nessa noite alguém. Para Jesus, se tiver, vem aqui na frente que nós iremos orar por você. E se não tem, que Deus conceda outra oportunidade. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.